Olá, amigos do canal Realize Fácil, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. É um prazer ter você por aqui. Peço que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas informações e novidades antes de todo mundo e compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e fique sempre conosco. Nós vamos nesse vídeo falar sobre sal. Hoje no mercado brasileiro surgem diversos tipos de sal e surgem com eles as dúvidas. Qual é o melhor sal? Há algum sal que pode realmente fazer mal? Isso é um mito ou uma verdade? Quais são os tipos de sal? Nós temos aqui exemplo de alguns tipos de sal, eu tenho para mostrar para vocês aqui. Primeiramente nós vamos começar pelo sal refinado. Esse é o mais famoso, é o mais barato, é o mais comum. Esse é o sal de cozinha. O sal de cozinha está aí presente na maioria das mesas dos brasileiros. Ele, como eu disse, é o mais barato, porém o sal de cozinha, ele é considerado pelos nutrólogos o pior sal. Isso por quê? Porque desde o seu processo, de extração, especialmente no mar, ele sofre um processo de limpeza, entre aspas, de retirada de impureza, entre aspas, onde são utilizados produtos químicos. E é por isso que ele chega na nossa mesa, nesse saquinho tão clarinho desse jeito, tão fininho, porque ele é refinado e nesse processo industrial, e além de ser refinado, ele ainda conserva algum desses produtos que foram utilizados na sua limpeza. E em consequência disso, que é o mais grave, ele perde muito dos seus nutrientes originais. Muito. O que sobra nesse sal é basicamente o sódio e o cloreto. Por isso ele é conhecido como sal cloreto de sódio. Existe aqui a presença do sódio apenas e do cloreto. E pela legislação brasileira, a partir de, se eu não me engano, 1953, começou-se a adicionar iodo. Iodo que é fundamental para o funcionamento da tireoide e a principal fonte de iodo do brasileiro vem do sal, que é iodado. Na maioria das embalagens, se não todas as embalagens do sal refinado, você vai encontrar essa informação: sal refinado iodado. Ele recebeu iodo. Do seu processo de refinamento, que sobrou apenas sódio e cloreto, foi adicionado também o iodo. E um dos problemas desse sal ao ser consumido em excesso, ele está associado ao aumento da pressão arterial justamente por causa do sódio. O excesso de sódio, ele tem uma relação com o aumento da pressão arterial. O segundo sal que nós vamos falar aqui, ele é praticamente idêntico ao sal refinado, que é o sal de churrasco, é muito conhecido também. As pessoas pensam às vezes que esse sal aqui, ele é um sal integral, o famoso sal integral, por ter os cristais grandes, mas não é verdade. O sal de churrasco, ele apenas não foi refinado, ele não foi moído, mas ele é a mesma composição, ele tem a mesma composição do sal refinado. Ele é iodado, recebe iodo, e ele também é basicamente sódio, que está relacionado com a pressão, o aumento da pressão arterial, e cloreto, cloro, é o que sobra desse sal aqui através dos seus processos de industrialização. E o sal que ele se desponta como um sal muito importante para a nossa alimentação,
que agora tem ganhado destaque, que é o sal integral. Este exemplo aqui que eu tenho de uma das empresas que eu gosto muito, que é a Jasmine, ele traz a informação que ele não é refinado, tá? Aqui a etiquetinha. Como você vai identificar no supermercado se o sal é refinado e se não é refinado? Através dessa marquinha que o fabricante informa. Ele está dizendo aqui, ó, ele também é iodado, tá? Ele atende a legislação de você consumir o iodo, né? Que é muito importante para a tireoide, para o bom funcionamento da tireoide. Mas ele não é refinado. E, em consequência disso, ele não ser refinado, nós temos aqui a preservação dos minerais naturais originais desse sal. Esse sal aqui, o integral, não refinado, ele é obtido apenas através da evaporação da água do mar. Ele é extraído, a água do mar é retirada através da evaporação com o sol e mais nada, ou seja, aqui estão cerca de 80 minerais preservados. Este é o sal integral, cerca de 80 ou mais minerais preservados. Os mais importantes nós podemos destacar é o magnésio, que está presente nesse sal integral, o magnésio, cálcio, potássio, ferro, nós podemos encontrar neste sal, especialmente o magnésio, que ao contrário do sal refinado com excesso de sódio, que está relacionado com o aumento da pressão arterial, este sal integral é defendido por alguns nutrólogos como responsável pelo equilíbrio e até a diminuição da pressão arterial, justamente por causa da presença do magnésio, que a maioria das pessoas que tem hipertensão ou alguma doença crônica, identifica-se que ela tem alguma deficiência de minerais, dentre eles o magnésio. Então, quando é introduzido o sal integral na alimentação, em porções adequadas, acredita-se e estudos comprovam que há até uma diminuição da pressão arterial. E o grande problema no Brasil é que a Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 5 gramas de sal por dia. Uma pessoa deve consumir apenas 5 gramas de sal por dia. Equivale a uma tampinha de caneta Bic cheia, né? Aquela tampinha equivale a 5 gramas, seria a porção recomendada para uma pessoa por dia. E o brasileiro, em média, consome 15 gramas diariamente. Ou seja, é muito mais do que recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, é importante entender que o sal integral, ele é muito superior ao sal do churrasco e ao sal refinado. E nós temos recentemente também se tornando popular o sal do Himalaia. Este sal vem da região do Himalaia, na Ásia. Este sal aqui possui 84 ou mais minerais, semelhante ao sal refinado. Ele vem sido defendido por alguns nutrólogos e estudiosos especialistas como um sal muito importante também na alimentação e que deve substituir o sal refinado. O sal refinado, o sal de cozinha, sob qualquer hipótese, ele deve ser consumido. Deve-se utilizar o sal integral ou o sal do Himalaia. Há alguns estudiosos levantando a questão sobre o fato do sal do Himalaia não ser um sal recomendado de fato para o consumo humano, mas a maioria das pesquisas demonstram que o sal do Himalaia ele preserva 84 minerais e ele assim, portanto, é importantíssimo para o consumo humano, semelhante ao sal não refinado.
Existem outros tipos de sais, como flor de sal, sal negro, mas assim, o sal que está acessível, a maioria de todos nós são esses aqui. E mais um que eu vou mencionar, não está aqui pela semelhança ao sal refinado, que é o sal light. O sal light é o sal refinado apenas com 50% menos de sódio. Há pessoas até que se equivocam, né, consumindo muito sal, pessoas que gostam do sal, né, consumindo muito sal light, porque ele tem 50% menos de sódio, porém ele tem uma quantidade maior de potássio, e isso é um problema para quem tem problemas renais. Quem tem alguma dificuldade renal, dos rins, deve tomar muito cuidado com o consumo do sal light por causa dessa presença aumentada do potássio, embora seja diminuído do sódio. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer que as opções que nós temos aqui para o consumo é o sal do Himalaia, que pode ser consumido livremente, e o sal refinado. Eles têm um preço um pouco maior do que o sal refinado e o sal de churrasco, tanto o sal do Himalaia como o sal integral, porém, saúde não tem preço. E a quantidade de minerais que você vai estar consumindo, especialmente magnésio, há pessoas com deficiência de magnésio, e o consumo desse sal, ele equilibra, ele suplementa esse tão importante mineral, dentre outros, presente no sal. Essas são as informações que eu queria trazer para você. Aprecie com moderação, mas saiba que o sal é essencial para o corpo humano. Nós precisamos do sal, mas com sal com qualidade. O sal refinado e o sal do Himalaia. Eu, particularmente, pela dúvida que isso surgiu recentemente, você pode pesquisar em outras fontes da internet sobre o sal do Himalaia, alguém levantando a bandeira que ele não seria ideal para o consumo humano de fato. Eu faço a opção pelo sal integral, mas há fontes seguras de que você pode sim consumir o sal do Himalaia, assim como o sal integral. Muito obrigado pela sua presença, boa saúde, realize fácil!